Olá pessoal, estou de volta para mais uma aula com vocês de língua portuguesa. Sou a professora Deli e a nossa aula hoje é o uso dos porquês, tá? Lembrando algumas regras importantes, eu preciso compreender o porquê separado com acento, porquê junto sem acento. Eu tenho que saber como empregá-los da maneira correta em frases e no texto, para saber se está certinho a minha escrita, né? Lembrando que cada um tem sua regra, cada um tem um conceito diferente de como ser colocado em determinada frase, tá? E eu preciso compreender esses conceitos da maneira correta. Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente já viu em algumas aulas, tá? Eu vou relembrar com vocês. Vamos lá, ó. Uso dos porquês. Aqui a gente vê, ó, o porquê, ó. Primeiro porquê aqui, ó, usado em pergunta. Por que você foi embora? Lembrando, ele é separado sem acento, ó, tá? Ele é usado em pergunta. Ah, no início de pergunta sempre, professora? Não. Porque pode estar no meio da pergunta também. Mas não importa se ele está no início ou no meio da pergunta. Ele sempre é separado sem acento. Agora, se ele é uma resposta, como mostra aqui, ó, ele é um porquê junto sem acento. Porque choveu. Ele está respondendo, está explicando algo. Então, ele é porquê junto sem acento, tá? Lembrando, ó, esses dois porquês, ó, eles são sem acento. A única diferença é que um é junto, outro é separado. Lembrando, separado, pergunta. Resposta é junto, ok? Vamos para os dois últimos porquês, para relembrar. O primeiro porquê aqui, ó, que é o porquê separado com acento. Atrasar um porquê. Final de frase. Final de frase, ó, ele é separado com acento, tá? Porquê separado com acento. Final de frase. Agora, se o porquê está lá no meio da frase e não é uma pergunta e não é uma explicação, ó, você sabe o porquê disso? Você sabe o porquê disso? Aqui, ó. Ok? Ele é porquê junto com acento. Lembrando, ó, antes desse porquê tem o artigo ó. Ó. E se eu posso pegar, ó, e esse porquê substituir pela palavra motivo, eu já sei que ele pode ser um substantivo, como está dando a explicação aqui, ó. Ele é um substantivo. E por esse porquê ser um substantivo, ele é junto com acento. Você sabe o porquê disso, ok? Lembrando, esses dois porquês têm acento, só que um é separado, o outro é junto. E o separado é final de frase. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Ele pode ser substituído pela palavra motivo. Você pode fazer essa associação. Eu sempre peço isso aos meus alunos, tá? Então, esses 4 porquês é o que a gente trabalhou em nossas aulas. Só para relembrar com vocês, tá? Agora a gente vai fazer algumas atividades. Vamos ver se a gente consegue colocá-las da maneira certa na frase. Vocês vão me ajudar nisso, tá bom? Acompanhe aí comigo. Vamos lá. Aqui, ó. A gente primeiro vai analisar essa tirinha aqui. E vamos dar início aqui, ó, o Mundo de Leloca, tá? Ó, o título da historinha aqui, ó. Por que será? Olha, o porquê separado já aqui sem acento, ó. Uma pergunta, ó. Por que será? Tá? Vamos lá para o início, ó. Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? É uma pergunta aqui, ó. A Leloca tá fazendo. Aí o pai dela responde, ó. Por quê? Vou pesquisar sobre isso, lindinha. Continuando, ó. Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Aí a mãe dela responde, porque são muito leves? Ela fez outra pergunta, ó. Ela respondeu com outra pergunta, não foi a mãe de Leloca? Vamos pro próximo agora, ó. Junho, a água encolou por quê? Ó o porquê no final de frase. Perguntando por que a água encolou. Olha o que ele responde. Ó. O que é encolou? Pergunta o que é encolou para a irmã dele, né? E aí ela termina a historinha, o que ela fala? Ó. Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nessa casa? A Leloca foi... Vamos fazer o seguinte, antes da gente passar para as atividades. Vamos lá comigo, ó. Vamos analisar cada porquê Lembrando que já tem esse porquê aqui, ó, no título. Um porquê separado sem acento, porque é uma pergunta. Vamos
Só relembrar aqui, ó. A primeira pergunta de Leloca, o pai dela, foi por que os raios caem na água e os peixes não morrem, né? Cai do choque, né? Olha só. Esse porquê é separado sem acento. É uma pergunta, tá? Lembrando que tem outra pergunta aqui, ó, da Leloca para a mãe dela. Também é porquê separado sem acento. Ou seja, eles foram usados em perguntas, separado sem acento. Porquê separado sem acento. Lembrando que tem outra pergunta aqui também, ó. Porquê separado sem acento, ó. Que é a mãe de Leloca. Porque são muito leves? Ela faz outra pergunta. Tá? Então, lembrando, esses 3 porquês são separados, sem acento, porque estão perguntando. Agora, na explicação do pai dela, ó, ele está dando uma explicação. Ó, por que eu vou pesquisar sobre isso, Lindinha? Ele não sabe explicar o motivo para ela, só que ele está explicando que ele vai fazer uma pesquisa. Então, já é junto, sem acento, tá? Agora, vamos lá para o terceiro quadrinho, ó. A Leloca pergunta, Júnior, água incolor por quê? Ela faz uma pergunta, só que o porquê dela está usado lá no final da frase. Isso é no final da frase, notem, ó, que ele é separado com acento, tá? Ele não está no meio e nem está no início da pergunta. Então, se ele está no final, ele tem que estar separado com acento, como está aqui na pergunta, certinho, tá? E no último quadrinho a gente vê aqui outra pergunta, ó. Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nessa casa? Tem 2 porquês nessa frase. Se você observar, ó, o porquê no início da pergunta, ele é separado sem acento. Afinal, é uma pergunta, não é isso? Só que, como eu falei, ó, o porquê, ó, bem no início, mesmo que seja uma pergunta, mas ele tem um artigo ó no começo aí, ó, antes do porquê. Então, esse porquê pode ser substituído por motivo. Vamos lá, ó. Por que será que ninguém sabe o motivo de nada nessa casa? Então, aqui já é um substantivo. E esse porquê ele é junto com o acento, tá? Vocês viram como cada frase a gente tem que observar com atenção para saber exatamente o porquê, como usar o porquê certo em determinada frase ou colocação do que eu desejo, né, transmitir. Então, vamos fazer algumas atividades analisando esses porquês agora comigo. Vamos lá. Primeira pergunta, ó. No último quadrinho, a fala da personagem demonstra que ela está, ó, no último quadrinho. Vamos analisar o último quadrinho de novo. Lembrando, português a gente sempre volta para fazer as perguntas de novo, ó. Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nessa casa? Olha só a expressão de Leloca. Ela está A, feliz, B, insatisfeita, C, curiosa ou D, admirada? O que vocês acham? A Leloca estava como? Insatisfeita, né? Ela tinha feito perguntas, um ia pesquisar, outro respondeu com outra pergunta. Ela estava insatisfeita. Vamos lá, para o primeiro quadrinho, usamos o termo porquê separado sem acento. Que é separado e sem acento. Pois se trata de... antes da gente ver a opção, vamos voltar lá no primeiro quadrinho, tá? Primeiro quadrinho, ó, o termo porquê, ó, separado e sem acento. Primeiro quadrinho, ó, separado e sem acento. Esse porquê, não esse. Como a questão fala bem claro, ó, separado e sem acento. Esse porquê aqui, ele foi usado porque separado e sem acento, porque se trata de uma, vamos lá, uma resposta, B, início de uma pergunta, C, final de pergunta, ou D, um substantivo. Início de pergunta, é uma pergunta, ok? No terceiro quadrinho, vamos lá para a próxima. No terceiro quadrinho, é correto afirmar que usamos o termo porquê separado com acento, ou seja, separado com acento, pois se trata de final de resposta, início de pergunta, um substantivo ou final de pergunta. Lembrando, no terceiro quadrinho, vamos aqui voltar para o terceiro quadrinho, ó. Se eu for analisar, ó, tá no final de uma pergunta. Então, eu vou para a letra D. Sempre em português você tem que fazer isso. Leu a questão, volta para o texto, faz a análise que está sendo pedido para você marcar certinho, não ter dúvida, não ter erro, tá? No último, vamos lá, última pergunta. No primeiro quadrinho, as reticências indicam que o pai, ó, vou voltar lá para o primeiro quadrinho, ó, tem uma reticência depois do porquê, ó. Por quê? Vou pesquisar sobre isso, Lindinha. Ele não sabia
ao certo a resposta. Então, ele falou que iria pesquisar. Então, indica o quê? Ele sabia a resposta. B, estava em dúvida com a resposta. C, não queria falar a resposta. Ou D, ele ia perguntar para a mãe a resposta. Ou seja, ele estava, letra B, ó, ele estava em dúvida. Então, para ele não dar uma resposta errada, ele preferiu dizer à filha que ia pesquisar, para poder dar a resposta certinha à filha. Tá? Isso é importante. Na dúvida, a gente sempre pesquisa, a gente sempre vai atrás de fontes seguras da informação. Vamos para próximas questões. Vamos lá. Em que quadrinho... Vamos lá. Voltar aqui. Em que quadrinho o termo porque junto com acento, ó, é um substantivo? Eu vou ter que voltar lá para saber que quadrinho ele é um substantivo. Lembrando que substantivo tem que estar seguido da palavra da letra O. Lembra que eu falei essa dica? Ó? Então você analisa, já que a gente já marcou o porquê, vamos só analisar. Ó. No primeiro quadrinho não tem, é uma pergunta, aqui é uma resposta. Ó. Aqui pergunta de novo. Não é nem primeiro nem segundo. Aqui está no final de frase, ó. Ele não está seguido, não tem o O antes dele. E no último quadrinho, ó, tem dois porquês. Um no início de uma pergunta, que é uma pergunta aqui, ó. E lembrando que esse porquê tem o O antes dele, ó. Então aqui ele é um substantivo, tá? Nesse último quadrinho. Então eu vou voltar lá para minha questão de novo. Ver o que está sendo perguntado, olha. Em que quadrinho o termo porquê é um substantivo? Eu vi que não é nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro. Então só pode ser o último quadrinho, que é o quarto. Ok? Vamos para a próxima questão aí. No terceiro quadrinho, o que indica que o irmão de Leloca não sabia a resposta? Ah, isso é interessante. Se a gente voltar lá, ó, o terceiro quadrinho, lembra ó, que ela perguntou, Junho, a água é incolor por quê? Lembra o que ele respondeu? Aliás, o que ele perguntou, ele não conseguiu responder o que ela perguntou, porque ó, o que é incolor? Ele não sabia o significado da palavra incolor, ou seja, sem cor. Né? E ele não... O que é incolor? Ela tinha que ter explicado o que é incolor para ele. Então, ele fez outra pergunta. Então, vamos lá. Ó. Ele não responde, o irmão dela não responde, letra B. Ele responde com outra pergunta. C, ele fica brincando, ou D, ele chama os pais. Ele responde com outra pergunta, tá? Agora vamos associar aqui a segunda coluna com a primeira. Equivale a um substantivo. Ele é um porquê. Aqui, o porquê separado com acento. Ele é o quê? Ele é usado em final de frase. Então, eu vou colocar a letra número 3. O porquê junto com acento, ó, ele é um substantivo. Então, eu coloco o número 2. E lembra o porquê, ó, sem acento, ó, só que um junto, outro separado. Junto é uma resposta, ó. Resposta é uma pergunta, número 4. E o porquê separado eu uso em perguntas, ou seja, início de frase interrogativa. Vou nessa opção aqui, ó, 2. Ok? Vamos lá. Assinale a alternativa que preenche corretamente as colunas das frases. As lacunas das frases apresentadas. Ela não escreveu para você porque no final ele é separado com acento. Então eu só posso ir nessa opção ou nessa. Eu já descarto a letra B, que ele não tem acento. Marcos me explicou o porquê, ó. Lembra o ó? Então esse porquê ele é separado, ele é junto com acento. Eu vou tanto no primeiro quanto no segundo, eu já estou em dúvida. Só tem a opção A e B, A e C aqui. A B já descartei, que está errado. Terceira frase, ó. Por que você não fez as atividades? É uma pergunta, então ele é separado. Opa, ele é separado aqui sem acento, ó. Essa aqui já descartei também. Vamos só conferir a última, ó. Miriam foi ao encontro, porque precisava estudar, uma explicação, certinho. Então eu só vou na letra A. Eu faço essa associação, tá? E aí, a gente pode ver algumas atividades com o uso do porquê. Se você pode em casa pegar alguns trechos de texto ou frase e tentar colocar, para ver se você consegue fazer essa associação certinha, tá bom? Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado da aula e tenha compreendido o conceito do uso dos porquês,
tá? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e outras mais. Tchau, tchau!